Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio digital. Como aumentar a arrecadação sem aumentar os impostos? Anote aí 3 dos ingredientes dessa receita que serão detalhados no episódio 48 do É da Sua Conta. Combater a sonegação fiscal através de mudança na administração tributária, a aumentar a transparência através do registro de beneficiários finais e rever as isenções fiscais, principalmente as que são privilégios fiscais. Bora pôr a mão na massa? Antes de iniciar essa receita, vale lembrar que ela está sendo indicada como um acompanhamento para reformas tributárias progressivas, justas e sustentáveis. No Brasil e no mundo, os governos precisam encontrar formas de responder às múltiplas crises para evitar que as pessoas em situação de maior vulnerabilidade sejam as mais impactadas. São necessários recursos para fortalecer políticas públicas, especialmente para combater a fome, a crise climática, garantir o direito à saúde e para reduzir desigualdades. Ao mesmo tempo, os governos também têm que recuperar a economia. Acontece que a resposta de sempre daqueles que preferem o sistema como está é que falta dinheiro para essas medidas em prol da maioria da população mundial. Mas você que ouve o É da Sua Conta sabe que os recursos existem, eles só estão mal distribuídos. Cabe aos estados promover reformas tributárias que façam com que os super ricos e as grandes corporações contribuam mais. Infelizmente, estudos recentes mostram que cerca de 2/3 dos países no mundo escolheram ir por outro caminho e já estão adotando ou planejando medidas de austeridade fiscal. Dessa forma, fazem com que pessoas como você e eu paguemos a conta, com corte nos gastos sociais, principalmente. Ou ainda com a adoção de regras fiscais bastante restritivas, que impedem os estados de responder às necessidades das pessoas e do meio ambiente, frente a um cenário de tantas crises. No caso brasileiro, o governo acabou de apresentar uma proposta de um novo marco fiscal. Marco fiscal é uma regra. Um exemplo de marco fiscal é o teto de gastos, em vigor no Brasil desde 2016 e que impede o crescimento real das despesas com saúde, educação e saneamento, por exemplo, ao longo dos anos. Outro exemplo de marco fiscal é a regra de ouro na Constituição, que impede o endividamento do Estado para pagar despesas do dia a dia. Mas uma proposta de novo marco fiscal tão restritiva era realmente necessária? Quem responde é o Marco Antônio Rocha, professor de Economia na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no estado de São Paulo. O que poderia ser feito, na verdade, eram propostas mais modestas de resultado primário. Que nesse sentido, acho que o governo resolveu contar com um certo otimismo em termos de resultados projetados e poderia ter optado por uma trajetória mais longa de estabilização da dívida pública e, com isso, ganhado algum espaço, inclusive para incorrer num certo déficit, ampliar o gasto público no curto prazo, para poder, principalmente, viabilizar uma série de políticas que foram promessas de campanha. Estabilizar significa ter um certo equilíbrio entre a dívida pública e o produto interno bruto, ou seja, que a dívida não esteja só aumentando muito e o PIB caindo. Mas o governo pretende também fazer uma reforma tributária com a promessa de não aumentar a contribuição tributária, isso é, sem criar novos impostos ou aumentar alíquotas, nem mesmo para super ricos e grandes corporações, pelo menos nessa primeira fase da reforma, que é sobre a tributação do consumo. O que o governo tem procurado fazer? Tapar alguns buracos de evasão fiscal, como
ficou aí o caso polêmico da importação, da encomenda para empresas, principalmente chinesas, né? Que no fundo é uma forma de evasão, mas também em cima de certos jabutis que permitem isenções tributárias para setores específicos. No início de abril de 2023, o governo brasileiro havia anunciado um maior controle da sonegação fiscal que ocorria na importação de produtos da China por meio de sites e aplicativos de compra online. Mas a medida causou repúdio por ter sido interpretada como o começo da tributação dessas importações, que são, na verdade, utilizadas pela população de baixa renda. Então, o governo voltou atrás nessa proposta e conseguiu que uma das maiores lojas chinesas onde brasileiros compram anuncie que irá fabricar no Brasil. Mas o que de fato afetou a vida da população de mais baixa renda foi o teto de gastos, que cortou o orçamento para educação, saúde, moradia e outras políticas públicas. Era necessário revisar os marcos fiscais no Brasil. O governo tem dito que precisa tanto desse novo marco fiscal restritivo quanto dos resultados primários otimistas, porque são essas duas medidas que vão permitir controlar a inflação e reduzir a taxa de juros. Certo, mas o que é a taxa de juros? A taxa de juros, a teoria convencional vai dizer o seguinte: ela é basicamente o preço do dinheiro. Na verdade, é o preço que quem tem o dinheiro cobraria para abrir mão naquele dinheiro em determinado momento, ganhando algum rendimento posterior. Isso tem que necessariamente cobrir um certo risco, né, e garantir um rendimento condizente com uma outra, vamos dizer assim, gama de rendimentos possíveis em termos de aplicação. Mas eu acho importante a gente pensar, quando a gente diz isso, uma certa dimensão política da taxa de juros. De forma bem simplista, quem tem dinheiro que sobra no fim do mês pode investir esse dinheiro e assim ganhar com juros. Se bem que quem tem muito dinheiro para fazer grandes poupanças e investimentos é aquela minoria que realmente ganha com as taxas de juros altas. Já a maioria perde porque precisa tomar um empréstimo para montar uma microempresa ou fazer um financiamento para comprar um apartamento. E até o próprio governo perde, porque o custo da dívida pública fica muito mais alto. E essas dívidas contraídas são pagas a prestações que, no final, acabam tornando a dívida bem mais cara do que o valor emprestado, porque os juros são muito altos. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais, 61% da população não consegue guardar nada do que ganha por mês para investir. Outros 25% só têm capacidade de investir um pouquinho na poupança, e somente 14% da população brasileira faz investimento financeiro, sendo que a porcentagem que tem altos investimentos com capacidade de realmente lucrar muito com taxas de juros altos é bem pequena. Ou seja, a política brasileira de juros altos beneficia uma porcentagem de pessoas muito pequena, mas muito rica. E, Marco, o que é a inflação? A gente tem que pensar que a inflação é diferente de um choque de preço. Quer dizer, choveu muito na região serrana, onde se produz hortifruti, etc., e teve um impacto no preço do tomate. Isso não é um processo inflacionário. Para ser um processo inflacionário, ele tem que se disseminar e ele tem que se prolongar ao longo do tempo. Dito isso, a gente pode pensar o nosso processo inflacionário tendo duas origens. Em 2020, a origem desse processo inflacionário esteve muito relacionado, no caso global, com a desorganização das cadeias de produção e do frete, sobretudo marítimo, por conta da pandemia, e no caso brasileiro, com um certo erro de mão do Banco Central na condução da política monetária, que gerou uma desvalorização muito significativa da taxa de câmbio, com repercussões também para todos os preços que são cotados em dólar. Já num segundo momento, a inflação tem muito a ver com a guerra na Ucrânia e o consequente aumento dos preços de energia e alimentos, produtos que tanto a Rússia quanto a Ucrânia exportam e que faltou no mercado internacional. O processo inflacionário global está muito relacionado a fatores relativos ao custo. A pandemia e a guerra aumentaram os custos de produção, transporte, energia e alimentos. O pior é que muitas multinacionais estão se aproveitando desse momento de incertezas para ampliar ainda mais os preços e obter lucros recordes.
Embora governos sigam dizendo que a inflação é pela demanda, por políticas de transferências de renda ou aumento de salários, essa não é a realidade. Porque as pessoas não estão conseguindo sequer comprar nada, estão gastando tudo que têm com aluguel, comida, eletricidade e outras despesas para a manutenção da sua vida cotidiana. É preciso contornar a crise inflacionária e abaixar a taxa de juros. Mas a taxa de juros, ela incide sobretudo na demanda, quer dizer, na capacidade justamente dos consumidores consumirem, das empresas investirem. Como o processo inflacionário está deflagrado, quando você aumenta a taxa de juros, quem tem dinheiro cobra mais dinheiro para sair da posição líquida e, portanto, acaba fazendo não valer a pena muitos planos de investimento de quem está procurando esse dinheiro. E isso tem um efeito de freio na atividade econômica. E essa é a forma que o Banco Central está tentando lidar com isso. É um remédio estranho para o diagnóstico, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente tem um diagnóstico que vem pelo lado dos custos e a gente está tentando resolver o problema pelo lado da demanda. Vamos dizer assim, se a gente mata o paciente, a gente também resolve, de certa forma, o problema de saúde dele, né? Isso causa um impacto imenso, não só na atividade econômica, como na vida das pessoas. Sem acesso a crédito, pequenas empresas não podem investir. Microempresas fecham, pessoas endividadas ficam ainda mais endividadas e muitas perdem até a capacidade de pagar o financiamento da própria casa. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. É importantíssimo o ato que nós estamos realizando aqui na porta do Banco Central do Rio de Janeiro, marcando um momento importante da história do nosso Brasil. É preciso dizer que se a independência do Banco Central servir para alguma coisa, nós não teríamos... É por isso que representantes das centrais sindicais e movimentos populares foram às ruas de todas as regiões brasileiras em março de 2023 pela diminuição na taxa de juros. E o povo brasileiro não pode continuar sofrendo as consequências de uma política com a qual não concorda. O povo brasileiro foi às urnas para eleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente, no sentido de que se pudesse mudar a política econômica, a política fiscal e a política monetária, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Nós estamos aqui na porta do Banco Central. Bom mesmo seria se brasileiros tivessem ido às ruas para lutar por justiça fiscal, como fizeram na Colômbia. Mas faz sentido lutar para que a taxa de juros diminua, pois a alta taxa de juros não reduz o tipo de inflação que estamos vivendo. O Banco Central, que deveria responder também para a atividade econômica, como politicamente ele só é cobrado pela inflação, para o Banco Central faz sentido jogar a atividade econômica no chão desde que pare a inflação. É uma questão, vamos dizer assim, de alinhamento de incentivo. Se cobra apenas do Banco Central uma coisa, ele está tentando entregar essa coisa com os instrumentos que tem. Mas o Ministério da Fazenda e o governo não deveriam ser pautados apenas pela maneira como a grande imprensa cobra o Banco Central, que se tornou independente do governo em 2021. Especialmente quando diversos especialistas afirmam que essa não é uma crise inflacionária típica e que, portanto, só aumentar juros não vai resolver. A projeção de inflação já voltou a subir, apesar da gente manter a maior taxa de juros do mundo. Então, a primeira coisa que tem que ser questionada é a eficiência desse tipo de política. Ela vem se mostrando muito custosa, inclusive em termos fiscais, porque não vai bater no resultado primário, mas vai bater na dívida por conta do pagamento de juros, que é extremamente elevado, em cima da dívida pública, e também por conta de que não está resolvendo o problema da inflação. E para este momento mundial, o Vai da Sua Conta traz uma receita que dá certo. Bora iniciar? O primeiro ingrediente para aumentar as receitas públicas sem aumentar os impostos é combater a sonegação fiscal via administração tributária para garantir que os sonegadores passem a contribuir. Para isso, é importante investir mais na administração tributária e valorizar o trabalho de auditores e auditoras fiscais, heróis e heroínas invisíveis. E, ao mesmo tempo que faltam recursos no orçamento do governo no Brasil, R$1 trilhão, ou cerca de 200 bilhões de dólares, estão parados, aguardando um julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é altamente influenciado pelas grandes corporações na hora de julgar uma grande corporação suspeita de sonegar impostos.
A Claire Hickman, do Instituto de Justiça Fiscal, explica como atua a Receita Federal contra os possíveis sonegadores e onde entra o CARF nessa história. Quando a Receita Federal fiscaliza uma empresa ou uma pessoa física e verifica que ela não pagou adequadamente os seus impostos, a Receita Federal faz uma autuação para exigir a diferença dos impostos e as respectivas multas e juros. Então, quando o contribuinte não se conforma, não concorda com este auto de infração, ele pode contestar nas delegacias regionais de julgamento, que é a primeira instância administrativa. Se ele perder nessa primeira instância, ele ainda pode recorrer ao CARF. Se ele perder no CARF, ele ainda pode recorrer ao Poder Judiciário. O episódio 40 do É da Sua Conta foi dedicado ao CARF e os entrevistados explicam o que é e como funciona este conselho. Você pode ouvir no seu tocador de áudios favorito ou em www.edasuaconta.com. Eu acho que aqui vale lembrar o que está detalhado no episódio 40. Quem pode recorrer ao CARF são apenas os grandes contribuintes ou, talvez, grandes devedores, aqueles cuja causa seja de pelo menos 60 salários mínimos. Outro problema do CARF que nos motivou a dedicar o episódio 40 inteirinho a este conselho é o voto de qualidade. A Claire explica. Em caso de empate no julgamento, existia o voto de qualidade, ou seja, o voto de desempate, que era decidido pelo voto do representante da Fazenda. Isso valeu até abril de 2020, quando, no governo Bolsonaro, foi editada uma lei que extinguiu o voto de qualidade e a decisão foi considerada favoravelmente ao autuado, ao infrator. Passou a ser uma decisão dos representantes das empresas. E o pior disso tudo é que a Fazenda não pode recorrer ao Poder Judiciário, porque é considerada uma decisão administrativa. O CARF é composto por membros da administração pública e membros da sociedade civil. Mas, neste caso, sociedade civil significa representantes das grandes corporações. Para se ter uma ideia, são 90 os julgadores indicados fora da administração pública. 84 destes são indicados pelas confederações empresariais e apenas 6 pelas centrais sindicais de trabalhadores. E ainda assim, estes 6 só julgam causas de menor valor, como contribuições previdenciárias e imposto de renda à pessoa física. No início de 2023, o CARF foi notícia. Primeiro, por causa de uma medida provisória que retomou o voto de qualidade em caso de empate. O que é positivo, pois causa menos disparidades na hora de decidir sobre o pagamento ou não de um imposto devido por grandes corporações, normalmente, ou grandes contribuintes. Mas aí, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, propôs um acordo que beneficia os grandes contribuintes, ou seja, muitos deles grandes devedores na Receita Federal. Esse acordo é muito ruim para o governo e para a sociedade brasileira, porque ele vai estimular o planejamento tributário agressivo, abusivo, vai estimular o mercado de teses tributárias abusivas, que são os grandes casos que são discutidos no CARF. Ele beneficia os maus contribuintes, ele compromete a livre concorrência entre contribuintes, ele aumenta a desigualdade social, ele vai trazer sérios problemas de caixa para o governo. Ele amplia a regressividade do sistema, porque isso faz com que, novamente, só os de baixo, os pobres, pagam imposto. Vai ser uma forma de os grandes contribuintes não pagarem seus impostos. Vai desestimular o pagamento espontâneo de impostos. É um péssimo acordo. No mês de lançamento deste episódio, abril de 2023, está em vigor a medida provisória que faz com que o representante da administração decida a questão em caso de empate. Mas, para essa MP se tornar lei, precisa ser aprovada pelos parlamentares no Congresso Nacional. Da mesma forma, o acordo proposto pelas corporações empresariais por meio da OAB
também aguarda se tornar uma emenda, ou seja, precisa ser votada no Congresso Nacional. Olá, pessoal. Eu sou Juvândia Moreira, vice-presidenta da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Nós, das centrais sindicais, temos feito uma campanha para cobrar do Congresso Nacional, conversando com deputados e deputadas, senadores e senadoras, sobre a medida provisória do governo que retoma o voto de Minerva, o voto de qualidade para o próprio governo, para os representantes aí da Fazenda, no CARF. Além do voto de qualidade, outras medidas precisam ser tomadas para que o CARF seja de fato a serviço da cidadania. Afinal, tem 200 bilhões de dólares à espera de um julgamento. Se ele puder sonegar ou reduzir o pagamento de impostos e discutir isso depois por 9 anos, como é hoje a média de julgamento no CARF, ele vai fazer isso. Ele vai estimular essa litigiosidade, vai aumentar a litigiosidade, porque é um grande negócio para o contribuinte. Ser autuado, depois ele discute por longos e longos anos e no final, se houver empate no julgamento, ele ainda vai poder pagar sem multa e sem juros. O Brasil leva em média 9 anos e 21 dias para julgar um processo administrativo fiscal. E depois tem mais 9 anos no Poder Judiciário, ou seja, são 18 anos para que se chegue à decisão final de uma autuação fiscal. Para se ter uma ideia, nos países da OCDE, a média de julgamento é em torno de apenas 1 ano. Segundo a Clair, é preciso, primeiro, um diagnóstico da situação do processo administrativo fiscal, conhecer as causas da morosidade do processo e encontrar mecanismos para reduzir este tempo até que a dívida seja julgada. A competência para editar as normas complementares da legislação é da Receita Federal, conforme define o Código Tributário Nacional. A fiscalização da Receita Federal e as delegacias regionais de julgamento são obrigadas a seguir estes atos interpretativos, mas o CARF não. O CARF entende que não está obrigado a acatar essas interpretações da Receita Federal e faz as suas próprias interpretações. Então, precisa o ministro da Fazenda determinar que esses 2 órgãos administrativos apliquem o mesmo marco normativo, ou seja, sigam a mesma interpretação da lei. Para que todos sigam a mesma interpretação da lei, a Clair sugere que sejam emitidos atos interpretativos. Para democratizar o CARF, o ministro da Fazenda pode, através de uma portaria, alterar o regimento interno do CARF e indicar representantes da sociedade para participarem do julgamento dos processos. Atualmente, 84 dos 90 conselheiros são indicados por corporações empresariais e apenas 6 são indicados por representantes dos trabalhadores. Essa composição, o ministro pode alterar, ele tem competência para isso. Ele pode indicar, por exemplo, outros setores da sociedade. Tornaria o CARF mais democrático. Então, depende única e exclusivamente de um ato da administração. Presta atenção no que o ministro brasileiro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou recentemente sobre o CARF. Ou seja, uma completa distopia o que aconteceu. Era melhor não ter CARF do que ter desse jeito. Pois é, Haddad, mas a Clair disse que só depende do senhor. E as centrais sindicais pressionam por essa mudança. Quem conta é a Juvândia Moreira, da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Nós também tivemos uma conversa com o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, em se mantendo o CARF, a necessidade de democratizá-lo, de incluir os representantes dos trabalhadores, da sociedade civil, na parte que cabe aos contribuintes, e não só os representantes indicados aí pelas confederações patronais. Talvez com um pouco mais de pressão da sociedade, o ministro da Fazenda mude as regras do CARF. Frente ao cenário político e econômico, no qual ainda não estão abertos os espaços para mais justiça fiscal ou uma reforma tributária bem progressiva,
nos resta buscar alternativas justas para fazer crescer o bolo das receitas públicas sem aumentar impostos. O segundo ingrediente que vamos apresentar nessa receita é combater sonegação fiscal com o registro dos beneficiários finais, como mostram estudos recentes da Tax Justice Network. Mas quem são os beneficiários finais? Quem explica é Florência Lorenzo, pesquisadora da Tax Justice Network. Quando a gente fala de beneficiários finais, a gente está falando da pessoa de carne e osso que, em última instância, possui, se beneficia ou controla uma empresa ou outra entidade legal. E aí pensando também em uma fundação ou um fideicomisso, enfim, qualquer tipo de entidade legal que tem capacidade de entrar em transações comerciais, deter ativos, etc. Bianualmente, a Tax Justice Network publica um estudo amplo que calcula o índice de sigilo financeiro e que ranqueia os países de acordo com as medidas que têm para manter em segredo o nome e ativos que uma pessoa ou corporação mantém ali. Quanto mais alta a posição do país, mais ofensor global ele é. Os dados mais recentes são de 2022, que classificam os Estados Unidos como os maiores facilitadores de corrupção global. E se você quiser saber mais, basta ouvir o episódio 37 em www.edasuaconta.com. Utilizando estes dados, pesquisadoras da Tax Justice Network analisaram um panorama dos beneficiários finais no mundo. E entre os últimos meses de 2022 e os primeiros de 2023, divulgaram 3 estudos sobre a situação, um mais geral e outros específicos sobre a América Latina e a África. Eles mostram que tem uma clara tendência na maior parte dos países de implementar o que a gente chama de registro de beneficiários finais. O que é isso? No mínimo, toda empresa que pode ser criada num país tem que registrar não só quem são os proprietários legais dela, então quem é o acionista primeiro dessa empresa, mas também os beneficiários finais dela, então as pessoas que em última instância se beneficiam. Os dados são animadores, ainda que seja preciso percorrer um longo caminho para ter certeza de que essa informação é pública e inclui todos os beneficiários finais. Florência, como está a situação na América Latina? Na América Latina, em particular, a gente vê o caso do Equador, que não só demanda que essa informação seja registrada, mas que os cidadãos também conseguem aceder a ela online. Então, qualquer pessoa que quer saber quem é a pessoa que está no final da cadeia de titularidade de uma empresa equatoriana consegue fazer isso no site que eles disponibilizam. No caso da Argentina, qualquer pessoa que possui, no mínimo, uma ação tem que ser registrada como beneficiário final. E isso é muito útil não só para questões, por exemplo, de má conduta com empresas para lavar ativos e essas coisas, mas, no caso, também para combater a evasão fiscal, né? Você pode dar um exemplo prático de como a transparência via registro de beneficiários finais pode ser eficaz para combater o abuso fiscal? A gente pode pensar, por exemplo, na evasão de imposto de renda pessoal, do uso aqui, por exemplo, de estruturas jurídicas offshore ou jurisdições opacas, justamente para que as autoridades tributárias de um país de origem não tenham acesso a quem se beneficia de determinada transação econômica. E o que os países têm feito para evitar esses abusos fiscais? A gente tem um sistema de intercâmbio de informação entre autoridades tributárias que é super importante, mas que ele só funciona de fato se toda empresa que puder abrir uma conta bancária em outro país tiver que registrar e fazer pública, idealmente, a informação sobre os beneficiários finais que efetivamente ganham com essa empresa, né? Faz muito sentido combater o abuso fiscal e promover transparência com registro de beneficiários finais de empresas. E esse pode sim ser um mecanismo para aumentar receitas sem aumentar impostos. O terceiro ingrediente para aumentar a receita pública sem aumentar os impostos é a revisão dos benefícios fiscais, também conhecidos como isenções fiscais ou gastos tributários ou renúncia fiscal, ou, em muitos casos, privilégios fiscais. Em Moçambique, o governo isenta de contribuírem com determinado imposto principalmente empresas estrangeiras para que se estabeleçam no país,
para extrair gás, petróleo e outros minérios. Um estudo do Centro de Integridade Pública, o CIP, mostrou que de 2016 a 2019, o Estado moçambicano deixou de arrecadar cerca de 277 milhões de dólares por ter concedido estes benefícios às empresas. Quem comenta é Rui Mate, pesquisador do CIP. A tônica que foi avançada era da atração de investimentos no setor, mas o que esse estudo revela é que há esta tendência dos benefícios fiscais terem sido atribuídos sem se olhar para o custo desses benefícios fiscais. É que essas empresas são concedidas benefícios, mas não contribuem de forma adequada ou proporcionalmente para a promoção do desenvolvimento e usam as mesmas infraestruturas que são construídas para o Estado, devem ser usadas pelos cidadãos moçambicanos. E pela intensidade que elas usam, o nível de degradação é maior, mas o seu nível de contribuição à reposição é muito menor. Na verdade, o que atrai investimento estrangeiro a Moçambique são os minérios, a força que está embaixo da terra. Como esse estudo do CIP demonstrou, a perda de arrecadação foi de 277 milhões de dólares apenas em 4 anos. O que significa essa abdicação de receitas do Estado para as populações moçambicanas? Veja que o prejuízo causado só em 2019 era possível cobrir o déficit orçamental do Estado. E o Estado teve que ir buscar dinheiro emprestado porque o seu orçamento não conseguia cobrir todas as despesas. Então, vai criando dívidas por conta das isenções fiscais que corroem aquilo que é a capacidade do Estado de arrecadar receitas. E as populações moçambicanas têm que pagar por isto. E as consequências imediatas disso são o fato de novos empréstimos que o país tem que fazer e, com poucos recursos, não consegue fazer o pagamento daquilo que é a sua dívida corrente e vai contraindo mais dívida e vai adiando aquilo que é a possibilidade de criar-se investimentos e melhorar-se as infraestruturas econômicas e sociais do país. Recomendações do CIP em relação às isenções fiscais. Rui, o que deveria ser feito para que o Estado moçambicano reduzisse os benefícios e aumentasse a arrecadação? Acreditamos nós que um dos primeiros aspectos que deve ser mudado nesta lei é a uniformização das regras de atribuição dos benefícios. Quem é que se beneficia, como, por quê e para quê? Fazer-se uma previsão daquilo que os benefícios fiscais irão trazer em contrapartida. Percebendo-se que os benefícios só vão criar custos, então não há necessidade de atribuir benefícios. Olhando até concretamente para o setor extrativo, eu diria que o recurso está na terra. Se o custo vai ser superior que a sua exploração, é melhor deixar lá. A empresa ou a entidade que quiser investir usando técnicas mais baratas vai fazer isso. Não vamos prejudicar-nos por conta disso. De fato, não faz nenhum sentido o Estado conceder benefícios a uma empresa que irá extrair recursos da terra, causar danos à população, ao meio ambiente e, no final, gerar muito prejuízo. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz estar disposto a enxugar isenções fiscais antigas. Cada renúncia fiscal indevida é uma pessoa a mais passando fome. É uma pessoa sem creche, é uma pessoa sem médico, é uma pessoa sem medicamento no posto de saúde. É isso que nós não queremos continuar assistindo. Aqueles que não pagam, passarem a pagar os impostos devidos de acordo com a lei, todo mundo vai ter uma economia melhor, com menos juro, com menos inflação, com mais emprego. De acordo com Haddad, há cerca de 120 bilhões de dólares em renúncias fiscais, sendo que o governo pretende rever cerca de 1/4 deste valor, ou seja, uns 30 bilhões. Frente às múltiplas crises que estamos vivendo no Brasil e no mundo, o que menos precisamos é de austeridade fiscal, que tira recursos de políticas públicas fundamentais para garantir direitos, reduzir desigualdades e também recuperar a economia.
É por isso que os países devem buscar alternativas nas reformas tributárias progressivas e também com outros ingredientes, como os 3 que apresentamos na receita desse episódio: o combate ao abuso fiscal, o fim do sigilo fiscal com a transparência por meio do registro de beneficiários finais e também a revisão das isenções fiscais, para que grande parte delas não sigam sendo privilégios fiscais, beneficiando algumas grandes corporações e sem provar benefício para a sociedade. Existem melhores opções de retomada econômica que o corte de gastos e devemos exigir que nossos governos sigam por esse caminho. A Juvândia Moreira, vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, deixa um recado para você. Que esse assunto é da sua conta e é da conta de todos nós porque ele nos afeta. Se a saúde tem menos recursos financeiros e acaba sendo prejudicada, a educação tem menos recursos, é porque alguém está deixando de pagar imposto. Se o Estado está arrecadando menos e está investindo menos para gerar emprego e renda, é porque alguém está deixando de pagar imposto e esse alguém são grandes empresas. Então vem com a gente nessa campanha. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Tenha um bom dia e até o próximo.